Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 1. O sábio Shaunaka disse: o ventre de Uttara, mãe de Maharaj Parikshit, foi arruinado pela medonha e invencível arma Brahmastra, lançada por Ashvatthama. Mas Maharaj Parikshit foi salvo pelo Senhor Supremo. Significado: os sábios reunidos na floresta de Naimisharanya perguntaram a Suta Goswami sobre o nascimento de Maharaj Parikshit. Mas no decorrer da narração, outros tópicos, como o lançamento da arma Brahmastra pelo filho de Drona, sua punição por Arjuna, as orações da rainha Kunti, a visita dos Pandavas ao local onde Bhishmadeva estava deitado, suas orações, e depois disso, a partida do Senhor para Dwarka foram discutidos. Sua chegada a Dwarka e sua residência com 16.000 rainhas, etc., foram narradas. Os sábios estavam absortos em ouvir essas descrições, mas agora eles queriam voltar ao tópico original. E assim, Shaunaka Rishi fez essa pergunta. Desse modo, o tema do lançamento da arma Brahmastra por parte de Ashvatthama é renovado. Verso 2. Como o grande imperador Parikshit, que era muito inteligente e um grande devoto, nasceu naquele ventre. Como aconteceu sua morte e o que ele alcançou após sua morte. Significado: o rei de Hastinapura, hoje Delhi, era imperador do mundo, pelo menos até o tempo do filho do imperador Parikshit. Maharaj Parikshit foi salvo pelo Senhor no ventre de sua mãe. Assim ele pôde certamente ser salvo da morte prematura devido à má vontade do filho de um Brahmana. Porque a era de Kali começou a agir logo após a ascensão de Maharaj Parikshit ao poder. O primeiro sinal das apreensões manifestou-se na maldição ao inteligentíssimo e devotado rei Maharaj Parikshit. O rei é o protetor dos cidadãos indefesos, cujo bem-estar, paz e prosperidade dependem dele. Desafortunadamente, devido à instigação da caída era de Kali, um desventurado filho de Brahmana foi levado a condenar o inocente Maharaj Parikshit. E assim, o rei teve de preparar-se para a morte dentro de 7 dias. Maharaj Parikshit é especialmente famoso como aquele que é protegido por Vishnu. E, ao ser indevidamente amaldiçoado pelo filho de um Brahmana, ele poderia ter invocado a misericórdia do Senhor para salvá-lo. Mas ele não o quis, porque era devoto puro. O devoto puro nunca pede ao Senhor nenhum favor indevido. Maharaj Parikshit sabia que a maldição do filho de Brahmana, que pesava sobre ele, era injusta, como todos os demais sabiam. Mas ele não quis neutralizá-la, porque também sabia que a era de Kali havia começado, e que o primeiro sintoma da era, ou seja, a degradação da altamente talentosa comunidade Brahmana, também havia começado. Ele não quis interferir na corrente do tempo, senão que preparou-se para enfrentar a morte muito alegre e apropriadamente. Foi tão afortunado que teve pelo menos 7 dias para preparar-se para o encontro com a morte, e assim ele utilizou o tempo apropriadamente, na companhia de Shukadev Goswami, o grande santo e devoto do Senhor. Verso 3. Desejamos ouvir respeitosamente sobre ele, Maharaj Parikshit, a quem Shukadev Goswami transmitiu conhecimento transcendental. Por favor,
fala sobre este assunto. Significado: Shukadev Goswami transmitiu conhecimento transcendental a Maharaj Parikshit durante os derradeiros 7 dias de sua vida, e Maharaj Parikshit o ouviu adequadamente, assim como um ardoroso estudante. O efeito de tal audição e canto fidedignos do Srimad Bhagavatam foi igualmente compartilhado, tanto pelo ouvinte quanto pelo recitador. Ambos foram beneficiados. Dos 9 diferentes meios transcendentais de serviço devocional ao Senhor, prescritos no Bhagavatam, todos eles, ou alguns deles, ou mesmo um só deles, são igualmente benéficos se executados adequadamente. Maharaj Parikshit e Shukadev Goswami foram sérios executores dos primeiros e importantes 2 itens, a saber, o processo de cantar e o processo de ouvir. Portanto, ambos foram bem-sucedidos em sua louvável tentativa. A compreensão transcendental é alcançada pela seriedade em ouvir e cantar, e por nenhum outro meio. Há um tipo de mestre espiritual e discípulo muito divulgados nesta era de Kali. Dizem que o mestre injeta força espiritual no discípulo através de uma corrente elétrica gerada pelo mestre, e o discípulo começa a sentir o choque. Ele torna-se inconsciente, e o mestre pede remuneração pela descarga de seu estoque de assim chamados bens espirituais. A divulgação desta farsa está acontecendo nesta era, e o pobre homem comum está se tornando vítima desta propaganda. Não encontramos esses contos folclóricos nas relações entre Shukadev Goswami e seu grande discípulo Maharaj Parikshit. O sábio recitou o Srimad Bhagavatam com devoção, e o grande rei ouviu-o adequadamente. O rei não sentiu nenhum choque de corrente elétrica do mestre, nem ficou inconsciente enquanto recebia o conhecimento do mestre. Ninguém deve, portanto, deixar-se vitimar por essas propagandas desautorizadas, feitas por certos falsos representantes do conhecimento védico. Os sábios de Naimisharanya eram muito respeitosos em ouvir sobre Maharaj Parikshit, por ele ter recebido conhecimento de Shukadev Goswami, por meio do ouvir fervoroso. O ouvir fervoroso da parte do mestre espiritual fidedigno é o único caminho para receber o conhecimento transcendental. E não há necessidade de façanhas médicas ou misticismo oculto para a obtenção de efeitos miraculosos. O processo é simples, mas apenas o participante sincero pode alcançar o resultado desejado. Verso 4. Sri Suta Goswami disse: o imperador Yudhishthira administrou generosamente a todos durante seu reinado. Ele era exatamente como o pai dele. Ele não tinha ambição pessoal e estava livre de todas as espécies de gozo dos sentidos, por causa de seu contínuo serviço aos pés de lótus do Sr. Shri Krishna. Significado: como foi mencionado em nossa introdução, há necessidade da ciência de Krishna na sociedade humana para toda a humanidade sofredora do mundo. E nós simplesmente pedimos às personalidades que lideram todas as nações que adotem a ciência de Krishna para seu próprio bem, para o bem da sociedade e para o bem de todas as pessoas do mundo. Assim, isso confirma-se aqui, através do exemplo de Maharaj Yudhishthira, a personalidade da bondade. Na Índia, as pessoas anseiam pelo Rama Raja, porque a personalidade de Deus foi o rei ideal, e todos os outros reis ou imperadores na Índia
controlavam o destino do mundo, para a prosperidade de todos os seres vivos que nascessem na Terra. Aqui a palavra Prajaha é significativa. O significado etimológico da palavra é aquilo que nasce. Na Terra há muitas espécies de vida, desde os seres aquáticos até os seres humanos perfeitos, e todos são conhecidos como Prajas. O Senhor Brahma, o criador desse universo particular, é conhecido como Prajapati, porque é o avô de todos que têm nascido. Desse modo, Praja é usado num sentido mais amplo que o usado atualmente. O rei representa todos os seres vivos, os seres aquáticos, plantas, árvores, répteis, pássaros, animais e homens. Todos eles são partes integrantes do Senhor Supremo. Bhagavad Gita 14.4. E o rei, sendo representante do Senhor Supremo, tem o dever de proteger a todos. Isso não acontece com os presidentes e ditadores do sistema desmoralizado de administração de hoje, onde os animais inferiores não recebem nenhuma proteção, enquanto os animais superiores recebem suposta proteção. Mas essa é uma grande ciência que só pode ser aprendida por alguém que conhece a ciência de Krishna. Conhecendo a ciência de Krishna, a pessoa pode tornar-se o ser humano mais perfeito do mundo. E ao menos que se tenha conhecimento desta ciência, todas as qualificações e diplomas de doutorado adquiridos através da educação acadêmica são estragados e inúteis. Maharaj Yudhishthira conhecia muito bem essa ciência de Krishna, pois aqui se afirma que, pelo contínuo cultivo dessa ciência, ou pelo contínuo serviço devocional ao Senhor Krishna, ele adquiriu a qualificação do administrador do Estado. Às vezes o pai é aparentemente cruel com o filho, mas isso não significa que o pai perdeu sua qualificação de pai. Pai é sempre pai, porque ele sempre deseja de coração o bem do filho. O pai quer que todos os seus filhos tornem-se homens melhores que ele mesmo. Portanto, um rei como Maharaj Yudhishthira, que era a personalidade da bondade, queria que todos sob sua administração, especialmente os seres humanos que têm consciência mais bem desenvolvida, se tornassem devotos do Senhor Krishna, para que todos pudessem livrar-se da mesquinhez da existência material. Seu lema de administração era todo bem para os cidadãos, pois, como a bondade personificada, ele sabia perfeitamente bem o que é realmente bom para eles. Ele conduzia a administração baseado neste princípio, e não no princípio rakshasi, demoníaco, do gozo dos sentidos. Como rei ideal, ele não tinha ambição pessoal, e não havia lugar para o gozo dos sentidos, porque todos os seus sentidos estavam ocupados a cada momento no serviço amoroso ao Senhor Supremo, que inclui o serviço parcial aos seres vivos, que formam partes integrantes do todo completo. Aqueles que se ocupam em prestar serviço às partes integrantes, deixando de lado o todo, apenas desperdiçam tempo e energia, assim como faz alguém ao regar as folhas de uma árvore, sem regar a raiz. Se vertemos água na raiz, as folhas vivificam-se perfeita e automaticamente. Mas se a água é vertida somente nas folhas, toda a energia é desperdiçada. Maharaj Yudhishthira, portanto, estava constantemente ocupado no serviço ao Senhor, e assim as partes integrantes do Senhor, os seres vivos sob sua cuidadosa administração,
eram perfeitamente atendidas, com todo o conforto nesta vida e com todo o progresso na próxima. Assim funciona o sistema perfeito da administração do Estado. Verso 5. Até mesmo aos planetas celestiais chegaram as notícias sobre as posses mundanas de Maharaj Yudhishthira, os sacrifícios pelos quais ele alcançaria um destino melhor, sua rainha, seus irmãos vigorosos, seu extenso território, sua soberania sobre o planeta Terra, sua fama, e assim por diante. Significado: somente o nome e a fama de um homem grande e rico são conhecidos por todo o mundo. E o nome e a fama de Maharaj Yudhishthira alcançaram os planetas superiores por causa de sua boa administração, posses mundanas, sua gloriosa esposa Draupadi, a força de seus irmãos Bhima e Arjuna, e seu sólido poder soberano sobre o mundo, conhecido como Jambudvipa. Aqui a palavra Lokaha é significativa. Há diferentes lokas, ou planetas superiores, espalhados por todo o céu, tanto material quanto espiritual. Uma pessoa pode alcançá-los em virtude de seu trabalho na vida atual, como se afirma no Bhagavad Gita 9:25. Nenhuma entrada forçada é permitida ali. Os mesquinhos cientistas e engenheiros materiais, que têm descoberto veículos para viajar por alguns milhares de quilômetros no espaço exterior, não terão ali entrada permitida. Esse não é o modo de alcançar melhores planetas. A pessoa deve qualificar-se para entrar em tais planetas felizes, através do sacrifício e do serviço. Aqueles que são pecaminosos, a cada passo da vida, podem esperar apenas serem degradados à vida animal, para sofrer cada vez mais as dores da existência material. Isso também afirma o Bhagavad Gita 16:19. Os bons sacrifícios e as qualificações de Maharaj Yudhishthira eram tão majestosos e virtuosos que mesmo os residentes dos planetas celestiais superiores já estavam preparados para recebê-lo como um deles. Verso 6. Ó Brahmanas, a opulência do rei era tão deslumbrante que os cidadãos do céu aspiravam por ela. Mas porque ele estava absorto no serviço ao Senhor, nada podia satisfazê-lo, exceto o serviço ao Senhor. Significado: há duas coisas no mundo que podem satisfazer os seres vivos. Quando a pessoa é materialmente envolvida, ela se satisfaz apenas com o gozo dos sentidos. Mas quando ela é liberada das condições, dos modos materiais, ela se satisfaz somente prestando serviço amoroso para a satisfação do Senhor. Isso significa que o ser vivo é, constitucionalmente, um servidor, e não aquele que é servido. Estando iludida pelas condições da energia externa, a pessoa pensa falsamente que é servida, mas na verdade ela não é servida. Ela é o servo dos sentidos, como a luxúria, o desejo, a ira, a avareza, o orgulho, a loucura e a intolerância. Quando a pessoa retorna à razão, pela aquisição de conhecimento espiritual, ela compreende que não é o senhor do mundo material, mas é apenas servo dos sentidos. Neste momento, ela implora para servir ao Senhor, e assim torna-se feliz. E não se deixe iludir pela assim chamada felicidade material. Maharaj Yudhishthira era uma das almas liberadas, e, portanto, para ele, não constituía prazer um vasto reino, uma boa esposa, irmãos obedientes
súditos felizes e mundo próspero. Essas bênçãos seguem automaticamente um devoto puro, mesmo que o devoto não aspire a elas. O exemplo aqui estabelecido é perfeitamente adequado. Está dito que aquele que está com fome jamais se satisfaz com outra coisa que não seja comida. Todo o mundo material está cheio de seres vivos famintos. A fome não é de boa comida, abrigo ou gozo dos sentidos. A fome é de atmosfera espiritual. Unicamente devido à ignorância, eles pensam que o mundo está insatisfeito porque não há suficiente comida, abrigo, defesa e objetos de gozo dos sentidos. Isso chama-se ilusão. Enquanto o ser vivo está faminto de satisfação espiritual, ele é erradamente representado como materialmente faminto. Mas os líderes tolos não podem ver que mesmo as pessoas que são materialmente satisfeitas, com mais suntuosidade, ainda estão famintas. E qual é sua fome ou pobreza? Essa fome é, verdadeiramente, de alimento espiritual, abrigo espiritual, defesa espiritual e deleite espiritual dos sentidos. Pode-se obter essas coisas na associação com o Espírito Supremo, o Senhor Shri Krishna. E por isso, aquele que as tem não pode ser atraído pelos assim chamados alimento, abrigo, defesa e gozo dos sentidos do mundo material, mesmo que sejam saboreados pelos cidadãos dos planetas celestiais. Portanto, no Bhagavad Gita 8.16, o Senhor diz que mesmo no planeta mais elevado do universo, a saber, Brahmaloka, onde a duração de vida é multiplicada por milhões de anos, de acordo com os cálculos da Terra, não podemos satisfazer nossa fome. Essa fome só pode ser satisfeita quando o ser vivo situa-se em imortalidade, a qual é alcançada no céu espiritual, muito, muito acima de Brahmaloka, na companhia do Senhor Mukunda, o Senhor que concede a seus devotos o prazer transcendental da liberação. Verso 7. Ó filho de Brigu, Shaunaka, quando o bebê Parikshit, o grande lutador, estava no ventre de sua mãe, Uttara, e sofria o calor incandescente da Brahmastra, atirada por Ashvatthama, ele pôde observar o Senhor Supremo vindo a seu encontro. Significado: a morte geralmente implica em permanecer em transe por 7 meses. Ao ser vivo, de acordo com sua própria ação, se permite entrar no ventre da mãe pelo veículo do sêmen do pai, e assim ele desenvolve o corpo desejado. Essa é a lei do nascimento em corpos específicos, de acordo com as próprias ações passadas. Quando acorda do transe, ele sente a inconveniência de estar confinado dentro do ventre, e desse modo quer sair dali, e às vezes, afortunadamente, ora ao Senhor por essa liberação. Maharaj Parikshit, quando no ventre de sua mãe, foi atingido pelo Brahmastra lançado por Ashvatthama, e estava sentindo o calor escaldante. Mas porque era um devoto do Senhor, o Senhor apareceu de imediato dentro do ventre, através de sua energia toda poderosa, e a criança pôde ver que alguém tinha vindo para salvá-la. Mesmo naquela condição desamparada, o bebê Parikshit aguentou a insuportável temperatura da Brahmastra por ser, por natureza, um grande lutador. Esta é, pois, a razão de usar a palavra Viraha. Verso 8. Ele, o Senhor, tinha altura de apenas 1 polegar,
mas era completamente transcendental. Tinha um corpo muito belo, anegrado e infalível, e vestia uma roupa amarelo cintilante e um elmo de ouro fulgurante. A criança o viu dessa maneira. Verso 9. O Senhor estava enriquecido, com 4 braços, brincos de ouro fundido, e olhos ardendo em fúria. Conforme ele caminhava, sua massa constantemente circundava-o, como uma estrela cadente. Significado. No Brahma Samhita, capítulo 5, se diz que o Supremo Senhor Govinda, através de uma porção plenária sua, entra no halo do universo e distribui-se como Paramatma, ou a super-alma, não apenas dentro do coração de cada ser vivo, como também dentro de todos os átomos dos elementos materiais. Assim, o Senhor é onipenetrante através de sua potência inconcebível, e desse modo ele entrou no ventre de Uttara para salvar seu amado devoto, Maharaj Parikshit. No Bhagavad Gita 9.31, o Senhor garantiu a todos que seus devotos jamais serão destruídos. Ninguém pode matar um devoto do Senhor, porque ele é protegido pelo Senhor. E ninguém pode salvar uma pessoa que o Senhor queira matar. O Senhor é todo-poderoso, e, portanto, ele tanto pode salvar, quanto matar, como lhe aprouver. Ele tornou-se visível para seu devoto Maharaj Parikshit, mesmo naquela posição incômoda, no ventre de sua mãe, sob uma forma exatamente adequada à sua visão. O Senhor pode tornar-se maior que milhares de universos, e, ao mesmo tempo, pode tornar-se menor que um átomo. Misericordioso como é, ele adapta-se perfeitamente à visão do ser vivo limitado. Ele é ilimitado. Ele não é limitado a nenhuma medida de nosso cálculo. Ele pode tornar-se maior do que aquilo que possamos imaginar, e pode tornar-se menor que aquilo que possamos conceber. Mas em todas as circunstâncias, ele é o mesmo Senhor Todo-Poderoso. Não há diferença entre o Senhor Vishnu, do tamanho de um polegar, no ventre de Uttara, e o Narayana completo, no Vaikuntha Dhama, o reino de Deus. Ele aceita a forma de Archa Vigraha, deidade adorável, simplesmente para aceitar serviço de seus diversos devotos incapazes. Pela misericórdia de Archa Vigraha, a forma do Senhor em elementos materiais, os devotos que estão no mundo material podem facilmente aproximar-se do Senhor, embora ele não seja concebível pelos sentidos materiais. Portanto, a Archa Vigraha é uma forma completamente espiritual do Senhor, a ser percebida pelos devotos materiais. Essa Archa Vigraha do Senhor jamais deve ser considerada como material. Para o Senhor, não há diferença entre matéria e espírito, embora haja um abismo de diferença entre os dois, no caso do ser vivo condicionado. Para o Senhor, não há nada senão existência espiritual, e, semelhantemente, não há nada exceto a existência espiritual para o devoto puro do Senhor, em sua relação íntima com o Senhor.